Thank you, Jesus. Esplendor da fé. Esplendor da fé. Deus chegando a nossos corações com a palavra. A palavra que orienta, a palavra que dá direção, a palavra que resolve todas as coisas. Nesse instante, nós queremos considerar a próxima coisa certa. A próxima coisa certa. E gostaria de fazer uma leitura, se encontra em 2 de Pedro, o primeiro capítulo, de 2 a 10, e quem sabe a gente lê o 4 e o 5, e quem sabe a gente pega um pouco dos outros, que tem várias direções que a gente podia ir hoje, mas vamos considerar acrescentando uma coisa boa e depois outra coisa boa. Então, permitam-me ler no livro de 2 de Pedro, no Novo Testamento, e aí a gente pode ver no versículo 4 e 5 em adiante. 2 de Pedro, primeiro capítulo, diz assim, no versículo 4. Desta maneira, melhor pulando ao 5, tem 10, e você, se puder ler o capítulo todo em casa, pelo menos dos 2 a 10, versículo 5 diz assim: por isto mesmo, empenhem-se para acrescentar à vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento, e ao conhecimento a virtude, e a virtude o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque, versículo 8, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que você, no pleno do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, seja inoperante e improdutivo. Então, todos nós queremos ser produtivos. Mas para isso, precisamos acrescentar a nossa fé, a virtude. A nossa virtude é acrescentar o conhecimento. Ignorância nunca deu em nada. E se vai melhorar, precisamos ter mais conhecimento. Provérbios 29:18 diz que meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento da palavra de Deus. Pois em Provérbios capítulo 1, versículo 6 diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. É o princípio da sabedoria. É o começo, quando entendemos que há alguém superior de nós. Quando tem alguém com mais capacidade do que nós. Quando entendemos que tem alguém com mais amor do que nós, mais sabedoria do que nós. Um tempo atrás eu fui presidente da Santa Casa, aqui na minha cidade, e lá então tem o cronograma de autoridade. Eu era o presidente, e em cima de mim então teve a diretoria, e em cima da diretoria a assembleia. E eu fiz outro cronograma, e em cima eu coloquei Deus. Depois falei para a diretoria, e a assembleia também. Eu falei, se você não acredita em Deus, não tem problema. Eu entendo que Deus existe. Eu entendo que Deus nos criou como centro da criação e que tem um plano maravilhoso e glorioso para cada um de nós. Mas falei, se você nem acredita em Deus, o que eu quero que você entenda é que nós vamos administrar com a intenção de prestar contas a alguém em cima de nós. Porque eu entendo, se só eu e você fazemos, então a gente pode fazer um xuxo, tá bom assim. Mas se nós administrarmos a nossa empresa, se nós administrarmos a nosso lar, se nós administrarmos o hospital, falava eu, para prestar contas a alguém além de nós, então vamos administrar melhor. Vamos administrar melhor o dinheiro, vamos administrar melhor o pessoal, vamos administrar melhor as nossas condições. A Bíblia diz, e eu creio, que meu povo perece por falta de conhecimento, por falta de um plano. Se o teu plano não dá certo, então precisamos fazer ajuste, podemos admitir, meu plano não está dando certo. Mas Deus já deu tudo. Ele deu tudo aqui nesta palavra, para nós sermos tudo que Ele sonhou, que inclui o que nós sonhamos. Mas tem que haver conhecimento. Temos que aumentar o nosso conhecimento. Nós precisamos entender que não podemos ficar neutro. Carro tem neutro, moto tem neutro, trator, colhedeira tem neutro.
Avião acho que só tem acelerador, né? Que ninguém vai querer pagar num avião lá em cima, né? Mas nós não temos neutro. O Senhor não tem neutro. A Senhora não tem neutro. Nós ou estamos melhorando ou estamos piorando. Estamos aprendendo mais ou estamos esquecendo. Oh, meus queridos, se nós podemos entender isso nesta hora, que em nossos relacionamentos não podemos ficar parados. Por que eu fico mandando coisa para meus pais? Graças a Deus eles estão vivos ainda. E faz meses que toda semana eu mando algo para meus pais. Ele levanta às 9, tem 80 e poucos anos, 83 ou 4, e então vai ser, ele toma um café, põe os sapatos, veste, e depois vai lá no correio, lá na caixinha na frente da casa. E lá, às vezes não tem nada, às vezes tem conta, mas uma vez por semana tem uma carta minha, tem um DVD meu, tem um CD, tem uma carta, tem fotos, alguma coisa. Por quê? Porque eu estou investindo no meu pai, eu estou investindo na minha mãe. Ligo para eles na quarta-feira, então ligo para minha mãe, naquele negócio Skype, dá para ver ela, e a gente conversa uma meia hora, uma hora. Algum dia ela não vai estar mais. Estou investindo num relacionamento. Oh, meus amados, precisamos investir nos relacionamentos, porque precisamos entender que não tem neutro. Ou estamos aprendendo a amar mais, a entender mais, a contribuir mais, ou estamos perdendo. A mesma coisa acontece com a tecnologia. Se não estamos aprendendo mais, estamos esquecendo. Eu tenho um bom amigo que morava aqui em Campo Mourão por muitos anos, agora foi para Curitiba. Nós falávamos em inglês, tudo bem. E agora, quando eu vou a Curitiba, almoço com ele, ele vem aqui, almoçamos também, mas com ele esqueceu os 60% do inglês. E nem podemos conversar direito, faz uns 10 anos que está por lá. Por quê? Porque não há neutro. Não há neutro em línguas, ou não estamos aprendendo mais, ou estamos esquecendo. Eu nasci nos Estados Unidos. Aprendi espanhol primeiro, falei castelhano por 12 anos. Agora estou aqui no Brasil, uns 30 e poucos anos, falando português. Na Colômbia estudei lá, precisei estudar francês. No seminário teve que estudar um pouco de hebraico e grego. Né? Mas eles não vão praticando, então, às vezes, para pesquisar uma palavra ou outra. Mas o português estou falando todo dia, o inglês estou falando todo dia, e às vezes são com os amigos, em vez de quando hablo um pouquinho dele espanhol. Oh, meus amados, não tem neutro nas nossas vidas, não tem neutro nos nossos relacionamentos, não tem neutro nas nossas empresas, não tem neutro em nossas formações, em nossa empresa. Oh, meu querido, precisamos entender que dentro do projeto de Deus é melhorando. Só vai melhorar com mais conhecimento. E conhecimento que vem de Deus, uma sensibilidade ao Espírito Santo. Ele quer te mostrar os bons negócios, quer te proteger dos maus negócios, mas você tem que estar afinado com o Espírito Santo de Deus que fala nos nossos corações. No que você está pensando? O que é que você está vendo? 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. É aquilo que você vai fazer, é aquilo que você vai se tornar. Oh, meus amados, precisamos pensar em Deus. Precisamos considerar o que Deus pensa, o que Deus diz. É importante o que o jornal diz, é importante o que o rádio diz, é importante o que as notícias dizem, a TV. É importante o que a igreja diz. Mas mais importante é o que Deus diz. E Ele diz que nós, às vezes, estamos perecendo por falta de conhecimento. Porque no conhecimento vamos chegar a entender melhor as coisas e fluir melhor e aproveitar melhor nossos talentos, as nossas habilidades. Oh, meus queridos, e não acontece de um instante para o outro. Não é só ligar a luz quando entramos aqui no estúdio. Tem mais de 100 lâmpadas aqui dentro. Mas, para isso, precisamos ter uns passos antes. Se você perguntar ao Edson da Copel, ou se não Faísca e outro, então eles vão dizer, primeiro tem que fazer o buraco, depois tem que plantar o poste, depois tem que puxar a rede, depois tem que fazer a instalação da casa, e depois tem que pôr as lâmpadas, e tem que pôr os interruptores aí. Veio, clic, clic, de ligar a luz. Oh, meus amados, nós precisamos entender que fazer uma vida demora a vida toda.
Nós entendemos que Abraão era um amigo que se chamava amigo de Deus. Deus chamava ele como amigo. Para nós, ele aparece no capítulo 12 de Gênesis e morre lá no 25. Então, em poucos capítulos, nós vemos alguém que evoluiu dentro de um plano, uma visão de Deus. Mas passou mais de 50 anos. Oh, meus queridos, Deus tem um plano para a sua vida, mas precisamos apresentar mais uma coisa certa, mais uma coisa certa, mais uma coisa certa. Enquanto eu estava no seminário, eu estava trabalhando em construção, e lá, aqui nós usamos PVC nos forros. Mas lá eles foram ao lado de fora de casa de aluguel, ou que vão enfeitar ela um pouquinho, casa de madeira para vender. Só que é só 5, 6 mil dólares aí para dar uma forradinha por fora. Então ali, só que se pega muito sol e chuva, então fica rígido e dá uma chuva de pedra, detona tudo. Mas por 12 ou 15 mil dólares, então dá para fazer de alumínio. E 2, 3 vezes mais dá para fazer de ferro. A maioria nós fazíamos era de alumínio, mas ele tinha engate. Então, porque aqui o PVC aqui, mais macho e fêmea, não precisava, mas quando eu no lado, para ela não cair, então tem esses engates. Mas quando eu estava aprendendo, então, eu engatava cá, quando chegava depois uns 4 metros aqui, então soltava lá. E colocava aqui, chegava até lá e desengatava também. E lembra que o meu patrão falou, eu quero que você só concentre em fazer um. Né? Se demora 2 horas para você aprender, então faça certo. E depois você pode fazer certo, e depois certo, e depois certo, e certo, e certo. E foi uma grande lição. E ele ainda me mostrou que muitas vezes na vida a gente faz certo, certo, errado, certo, certo, errado, certo, 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 errado, errado, certo, certo. E a gente vai, 2 a 3 errados não vai fazer diferença. Mas ele me mostrou que cada errado, a gente tem que desfazer o errado. E se for em concreto, então perde todo o material e depois tem que fazer de novo outra vez. Então são 3 períodos de tempo e 2 que é totalmente jogado fora. Então se você jogar 2/3 do teu salário fora, então quem vai querer, quando pode ganhar 100 ou 1.000, ganhar 40, 30, 40 ou 300, 400? Então estamos fazendo nossa vida, meu Senhor. Estamos fazendo nossas famílias, estamos planejando a nossa eternidade. E Deus diz, em Mateus 7:26, fala sobre 2 senhores que estavam fazendo a sua casa. Um construiu sobre a rocha, Cristo Jesus, princípios da palavra de Deus, e outro construiu sobre a areia. E a palavra diz, vieram as tempestades, subiram os rios, caíram na chuva sobre as 2 casas. E uma caiu, mas uma foi alicerçada. Oh, meus amados, eu quero que você seja alicerçada no conhecimento de Deus, que nada abala. Por isso que estávamos lendo, o que foi a última palavra que lemos aqui? Sejam e não sejam inoperantes ou improdutivos. Deus quer que você seja produtivo, que você tenha sucesso na sua vida. No versículo, começando aqui no versículo 2 que nós não lemos, graça e paz lhes seja multiplicada pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque acrescentando princípios da palavra de Deus, vão nos alicerçar. Porque a fé vem pelo ouvir, diz Romanos 10:17. Por ouvir a palavra de Deus, por ouvir uma pregação, por fazer uma leitura, para ouvir o Espírito Santo falando no teu coração as palavras da verdade. João 14:6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai, senão por mim, Jesus está falando. E o último texto que queria deixar nesta hora, João 17:3 diz, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, ó Deus Todo-Poderoso, e a Jesus Cristo que tu enviaste. Oh, meus amados, nesse momento é o esplendor da fé, é sabendo que nós temos em Deus capacidade de ser além do que nós estamos sonhando. Que Deus não queria que nos aborrecêssemos com a vida cotidiana, por isso nos deu a imaginação, nos deu a criatividade, mas precisamos acrescentar a nossa fé, a virtude, acrescentar a nossa virtude, o conhecimento, a piedade, a fidelidade e o amor fraternal. Oh, meus amados, nesta hora, vibremos com o sonho de Deus para a nossa vida, entendamos que não existe neutro nos humanos, e graças a Deus, Deus tem um sonho de todo dia a gente está melhorando no
relacionamentos, melhorando na nossa empresa, melhorando nas nossas famílias, aprendendo a ter menos ódio e ciúme com cilada do diabo para nos matar e aprendendo mais paz, amor, tranquilidade e perdão, que são os sonhos de Deus para nós. Sejamos o que Deus sonhou hoje, amanhã e sempre para sempre. Aleluia.